Dupla excepcionalidade. Bom, pessoal, eu tô aqui para falar um pouco sobre isso. Eu postei lá no meu feed no Instagram e me surpreendi com a quantidade de pessoas que nunca nem tinham ouvido falar sobre esse assunto. Então, eu resolvi vir aqui falar um pouco mais sobre isso para vocês. Eu sou Fabiana Lisboa, psicóloga, neuropsicóloga clínica, e vou conversar um pouquinho sobre isso com você. Vem comigo. A dupla excepcionalidade nada mais é quando o indivíduo possui duas condições, uma talentosa e outra deficitária, ou seja, abaixo da média esperada para a população geral, tá? É quando alguém apresenta habilidades fora do esperado em relação às questões acadêmicas, tá? E em questões emocionais e sociais e até de vida diária, não conseguir se sair bem, né? Como isso? Como isso é possível, né? Então, quando falamos em dupla excepcionalidade, acabamos adentrando aí um pouquinho no conceito de inteligência. Não tem como não tocar nesse assunto, tá? A gente sabe que a gente não tem ainda uma definição consensual para inteligência. Nós dizemos que a inteligência é uma variável neurobiológica muito complexa. Lá em 1988, Francis Galton foi o primeiro a tentar estudar essa condição e falar sobre ela, tá? Foi ele também que trouxe à tona uma informação importantíssima de que a inteligência ela sofre fortes influências da hereditariedade. Você sabia disso? Pois é. Mas foi só Alfred Binet e Theodore Simon que criou o primeiro teste psicométrico, né, que media aí a inteligência lá no ano de 1905. Então, foi por meio desses estudos que foi possível a gente conseguir realizar testes para buscar uma parametrização dessa inteligência, ou do QI, como muitas pessoas conhecem. Então, gente, as pessoas têm coeficientes de inteligência. Então, entre 90 a 109, nós falamos que as pessoas estão dentro dos padrões normais, de acordo com essas tabelas que nós temos aqui, tá? Então, abaixo de 90, nós já temos um declínio dessa inteligência. Então, entre o coeficiente de 70, que é esses aqui, ó, vermelhinho, a gente já está falando de uma deficiência intelectual. E acima, lá nesse azul escuro, né, acima de 120, de QI de 145, a gente já está falando no que a gente chama de altas habilidades. Ou seja, as altas habilidades, ao contrário de que algumas pessoas pensam, não é uma situação incomum, tá, gente? Não é mesmo. Os dados, eles estimam-se que 1 a cada 10 crianças possui altas habilidades. E essas altas habilidades ou crianças superdotadas podem ter algum tipo de deficiência, sim. Que é o que a gente dá o nome de dupla excepcionalidade, que eu falei lá no início para vocês. Então, Fabiana, você está me dizendo que eu posso ter um QI de 130 lá em cima, no azul, ó, lá em cima, aprender a ler ainda muito pequenininho, ou seja, criança com 2, 3 anos que já começa a ler ou antes do que é esperado, saber outras línguas, inglês, espanhol, sem ter idade para isso ou estudo para isso, com muita facilidade, ter empenho, desempenho matemático fora da curva e ter uma deficiência? Sim, eu estou dizendo exatamente isso, tá, gente? Na dupla excepcionalidade, o cara tem um QI altíssimo, mas em outras áreas, né, e geralmente são áreas do comportamento, áreas emocionais, sociais, de vida doméstica, vida diária, eles vão estar abaixo do que é esperado para a população geral, tá? E com isso apresentar dificuldades no seu dia a dia, nas questões escolares, emocionais, de relacionamento, em relação às questões do seu dia a dia, de convívio social, enfim. Gente,
O que é que a gente entende? Porém, assim, mesmo com todos os avanços da psicometria, né? Eu sou psicóloga, amo avaliação, com todos os avanços dos testes psicológicos, neuropsicológicos, né? O aumento de profissionais formados em neuropsicologia, a gente ainda tem muita dificuldade em relação ao diagnóstico da dupla excepcionalidade, tá? Isso porque algumas vezes acontecem algumas situações que podem atrasar esses diagnósticos. Aspectos comportamentais do transtorno às vezes podem esconder essas altas habilidades, como é o caso do transtorno do espectro autista, o TEA, né? Eu trabalho muito com essa demanda. Então, nós temos pessoas, inclusive, gente, de nível de suporte 1 e 2, que não conseguem realizar um teste psicométrico de inteligência, por exemplo, tá? Por conta das inúmeras alterações comportamentais que já estão descritas, né, na sintomatologia do TEA, e a gente não conseguia avaliar essa alta habilidade, né, cognitiva. Até porque os testes não foram criados para pessoas com autismo. Então, apesar de olhar muitas questões, né, avaliar muitas situações, nós temos dificuldade. Então, muitos profissionais têm dificuldade por não ter expertise em relação ao transtorno do espectro autista e aí não conseguem ter manejo adequado para avaliar essa população e muitas vezes não conseguem fazer essa parametrização do QI, tá? Então, nós temos outra situação que é difícil de fechar esse diagnóstico, que é quando as altas habilidades elas são tão significativas que acabam mascarando problemas comportamentais que existem nos transtornos, principalmente, a gente falar do TEA leve, tipo 1, tá? Então, é quando a alta habilidade superam as questões comportamentais, ou quando essas altas habilidades também são muito altas, e aí só com o passar do tempo, quando vão sendo exigidos para essas pessoas questões emocionais e sociais, é que esses comportamentos em déficit vai ficando mais claro, tá? Então, por isso que a gente tem um pouquinho ainda de dificuldade dos profissionais de diagnosticar essa condição. A gente estima-se que 3% a 5% da população geral tenha superdotação. Porém, esse diagnóstico, como eu falei, ele não é fácil e ele não é só médico. Por uma questão de legislação brasileira, a gente sabe do ato médico, né? Apenas o médico que pode dar ou fechar um laudo ou fechar um diagnóstico. Mas ele não pode fazer sozinho. Ele vai precisar de uma avaliação psicológica ou neuropsicológica criteriosa para isso. E o psicólogo, o profissional, o único profissional que pode fazer o uso desses testes é o psicólogo, com formação específica para aplicação de testes psicométricos, testes que vão favorecer esse diagnóstico. Então, em resumo, tá? O neuropsicólogo fará toda a investigação, vai emitir um laudo descritivo e esse médico especialista, o neuro ou psiquiatra, vai se apoiar por meio desse laudo para fechar o diagnóstico e fazer a prescrição medicamentosa caso haja necessidade. Mas aí vai um alerta para você que está aí ouvindo esse vídeo. Cuidado com os diagnósticos de altas habilidades ou com essa falsa percepção de que dupla excepcionalidade é algo maravilhoso. Muita gente pensa isso, né? Que é algo extraordinário, né? Excepcionalidade, né? Eu percebo que muitas pessoas focam apenas no QI e acabam esquecendo que essa pessoa vai precisar também de outros suportes, vai precisar de terapia, principalmente de psicologia, né, terapia com psicólogo, porque vão apresentar problemas emocionais, vão apresentar problemas sociais, e que se esses problemas não forem olhados, cuidados, podem levar a questões psiquiátricas como a depressão, tá, gente? Então vale aí destacar mais uma vez que as crianças ou jovens com diagnóstico de dupla excepcionalidade, eles poderão apresentar estados de depressão, de isolamento, de mudança no humor, de ansiedade, comportamentos disruptivos, de tédio, por exemplo, e até
não desejar ir para a escola. Eu tenho casos de crianças que não querem mais ir para a escola. Então aí, fazendo esse ciclo aí de sofrimento psíquico, alterações comportamentais, porque não se sentem compreendidas pela família, pelas pessoas à sua volta, ou muito menos no ambiente escolar. E o que a gente percebe é isso, é que os pais, os professores ainda não conseguem saber como lidar, né? O que está acontecendo com essas pessoas. E aí cada um acha uma possibilidade. Aí vão dizendo que a criança é isso, que é aquilo, que o jovem é isso e aquilo. Então, muitos profissionais da saúde também têm dificuldade de reconhecer a dupla excepcionalidade. E podem fazer apenas um diagnóstico parcial, não compreendendo aí o caso de forma total, por falta de conhecimento e expertise, experiência muitas vezes, né? E isso traz muitos danos, tá, gente? Eu digo que falar de altas habilidades já é bem difícil, porque poucas escolas, inclusive, sabem manejar um aluno que tem altas habilidades. Estou falando de altas habilidades puras, tá? Muitas escolas têm a tendência, inclusive, de cometer um erro gravíssimo, que é passar o aluno de turma, de série, né? Avançar esse aluno, quando eles não têm nem maturidade emocional, gente, para estar com alunos mais velhos. Então, tem cognitivo, mas emocional tá lá embaixo. Então, ao invés de promover adaptações curriculares, né, fora do turno, no contraturno escolar, para trabalhar essas crianças, né, não deixar essas crianças desanimarem, eles passam as crianças simplesmente. Imagine quando a gente fala em dupla excepcionalidade. Enfim. Bom, as avaliações, né, os testes intelectuais, eles só podem ser feitos a partir dos 6 anos de idade. É quando a gente tem testes mais precisos, tá? Não existem baterias de inteligência, assim, que são muito precisas para avaliar crianças antes dos 6 anos de idade. Mas a gente já pode fazer um psicodiagnóstico olhando para os marcadores e indicadores de precocidade intelectual, sim. Como é que a gente faz isso? Avaliando através do desenvolvimento global, cognitivo, emocional, social, enfim. Então, é importante a gente tentar identificar o mais precoce possível essa dupla excepcionalidade, de preferência aí, antes dessa transição dos 5 aos 7 anos de idade, que é quando a criança começa a ser alfabetizada, né? E espera-se que a criança comece a ser alfabetizada e passa para essas séries mais avançadas, porque isso vai ajudar a evitar que a criança tenha frustração, sofrimento, alterações comportamentais, uma sensação realmente de fracasso, né? Nas experiências de educação formal, por exemplo. E aí ajudar, né, a apoiar, através do conceito positivo de si mesmo, de aprendiz, a trabalhar essas habilidades e a trabalhar habilidades sociais e grupais, que eles têm dificuldades, tá bom, gente? Bom, então em caso de alterações comportamentais, com habilidades acadêmicas muito altas para a idade, pode ser um sinal, sim, de dupla excepcionalidade. Então, profissionais, professores, papais e mamães que estão assistindo, fiquem atentos aí. O caminho correto, gente, é procurar um profissional especialista em educação inclusiva, em neuropsicologia, porque é essencial entender quais são as competências, as habilidades e as áreas em que essa criança está apresentando potencialidades e déficits, tá? Fragilidades. Para que a partir dessa visão geral dessa pessoa se consiga formar uma perspectiva de tratamento, de condução, de apoio psicológico, apoio escolar, né, para que essa criança aí possa desenvolver o seu potencial no máximo possível. Bom, eu espero realmente que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Se você tem mais dúvidas, lá no Instagram, né, aqui no Instagram tem muitas dicas sobre isso. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, conversa comigo por aqui, eu posso te responder, tirar algumas dúvidas. Procura profissionais na tua cidade, na tua região, que também conheçam um pouco sobre isso. E não deixe o seu filho, o seu aluno passar por situações constrangedoras,
questões emocionais que vão prejudicar ele para a vida. Então procure um profissional, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, tchau, tchau e até os próximos.